O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou em ata, durante a semana, que espera continuar reduzindo a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões. Essa semana também aconteceu a primeira reunião oficial entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Para falar sobre essas questões envolvendo o Banco Central, eu converso agora com Gustavo Loyola, economista e ex-presidente do Banco Central. Professor Gustavo, boa noite. Eu começo perguntando sobre a sua avaliação em relação aos juros. Eles estão caindo de 0,5 ponto percentual em 0,5 ponto percentual, mas o patamar ainda é muito elevado. Isso deve prosseguir por algum tempo ainda? Boa noite, Eric. Sim, deve prosseguir. Né? A expectativa é que as quedas das próximas reuniões também sejam da mesma magnitude, né? 50 pontos. Né? Isso significa que ainda essa fase de queda deve permanecer até meados, final do ano que vem. Né? Então, os juros vão continuar caindo bastante lentamente. Isso porque a inflação ainda continua relativamente elevada, acima da meta. Existem algumas incertezas que o Banco Central tem apontado nas suas atas, né? Então o Banco Central prefere ir com cautela. Eu acho que a autoridade monetária está correta nessa prudência aí, né? Vamos admitir aqui que essas incertezas sejam elucidadas e aí o cenário melhore. Na sua opinião, haveria então espaço para acelerar essa queda? Sim, o Banco Central ele reage aos fatos, aos dados, né, da economia. Evidentemente, se a situação melhorar, por exemplo, redução das incertezas, ou mesmo a situação da inflação, né, a gente tiver uma queda mais rápida do que se espera aí da inflação, o Banco Central pode ajustar, né, esse ritmo para acelerar um pouco mais. Assim como também, né, no caso de uma situação um pouco mais complicada, o Banco Central pode atrasar um pouco mais a queda dos juros. Então, vamos dizer, essa previsão aí de queda de 0,5 ponto, que é a previsão do próprio Banco Central, mantidas as condições atuais enfim, não havendo nenhuma surpresa, tanto do lado negativo quanto do lado positivo, né? Eu queria trazer agora aqui alguns números sobre as contas públicas, são os seguintes. Em agosto, o governo gastou 26 bilhões de reais a mais do que arrecadou, então desde janeiro as contas estão negativas, em quase 105 bilhões de reais. O que a gente pode esperar desse cenário das contas públicas? Infelizmente, o governo ele não tem um plano consistente de contenção da despesa pública. Ao contrário, o que se vê são sucessivos anúncios de programas que envolvem gastos adicionais. Não vamos entrar aqui no mérito desses programas, mas a verdade é que não há como, dessa maneira, levar o país a ter equilíbrio fiscal, né? Inclusive, é preciso mencionar que todo o plano do governo, inclusive que está no arcabouço fiscal, é de fazer o equilíbrio das contas públicas mais pelo lado da receita, ou seja, aumentar a arrecadação, né? E não de reduzir as despesas. Só que o aumento da arrecadação depende de vários fatores, depende do Congresso, depende do próprio desempenho da economia. Não são receitas certas, né? O que é certo é a despesa, né? E por isso o governo vem acumulando déficits aí desde o início do ano, né? Era nesse ponto que eu queria tocar sobre a dificuldade do governo em conseguir mais receitas, até porque existe a promessa de zerar o déficit no ano que vem. Mas, diante dessa dificuldade, o que isso pode representar como impacto para a economia? Bom, diante dessa dificuldade, tudo indica que o país deve fechar o ano com um déficit público, um déficit primário, né, acima daquilo que era estimado pelo próprio governo, e ficar mais longe da meta de equilíbrio fiscal
prometida para 2024, né? O que está, vamos dizer, de alguma forma, sendo procurado na lei de diretrizes orçamentárias. Isso fica cada vez mais difícil. Vai haver, obviamente, uma frustração maior de expectativas. Isso pode refletir, inclusive, na taxa de juros, na taxa de câmbio. Isso dificultar o manejo da política macroeconômica e da política monetária em particular, né? Então, realmente, no curto prazo, pode gerar esse tipo de efeito negativo. E a médio prazo, adiciona aí problemas à trajetória da dívida, né? Porque nós temos aí a previsão de uma trajetória de um endividamento crescente do governo em relação ao crescimento do PIB ao longo dos próximos anos. E em algum momento isso pode ficar insustentável, né? Um dos reflexos mais imediatos que a gente pode perceber quando coisas assim acontecem é o câmbio. O dólar começa a subir. O dólar que durante um tempo, um passado recente, vinha até num viés de queda, mas agora voltou a subir. O que a gente pode esperar para as próximas semanas? O dólar ele reage a vários fatores, né, domésticos e externos. A política monetária americana influencia muito. A própria política monetária brasileira, né, o diferencial entre os juros externos e internos. Mas, evidentemente, a questão fiscal, ela também acaba afetando o câmbio na medida em que vamos dizer assim, interfere na avaliação do risco, do risco soberano, o risco do país, né, por parte dos investidores. Então, na medida em que a situação fiscal fica mais difícil, a tendência é o real ficar mais fraco, ou seja, haver uma desvalorizações adicionais do câmbio, o que pode trazer aí um aumento da inflação e uma necessidade de um juros mais alto no Brasil para, de alguma forma, contrapor-se a esse movimento aí de depreciação da moeda brasileira, né? Professor Gustavo Loyola, queria agradecer a sua presença no Especial de Domingo e boa noite. Boa noite.